Bom dia, gente. A gente vai apresentar nosso trabalho, né, sobre industrialização no Brasil. O nosso grupo, nossa dupla é eu, Vitor e Emily. A gente vai apresentar no Roblox porque, enfim, o tempo não deu para fazer na escola. E é isso. Fique com o vídeo. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso Podblocks. Hoje nós vamos falar sobre um dos processos mais marcantes da história do nosso país, que foi a industrialização. Como o Brasil saiu da economia essencialmente agrária para um país industrializado? Quais foram os desafios e consequências desse processo para a cidade? Para nos ajudar a responder essas questões, nós temos um convidado muito especial, o historiador especialista em economia brasileira, Vitor. Seja bem-vindo. Bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para discutir esse tema extremamente importante, né? Pois a industrialização, ela não mudou apenas a economia do nosso país, mas também a estrutura social do Brasil. E eu acho que os ouvintes vão gostar de entender melhor essa transformação. Com toda certeza. Então, sem mais demoras, vamos mergulhar nesse assunto. Para começar, é fato que a industrialização brasileira ocorreu mais tarde do que em países como a Inglaterra. Quais fatores históricos explicam esse atraso? Bom, é verdade que a industrialização no Brasil ela foi bem tardia. E isso se deu por diversos fatores, na verdade, né? Pois durante o período colonial, a nossa economia ela era voltada para a exportação de produtos agrícolas, como o açúcar e mais tarde o café. E esse modelo imposto por Portugal não favorecia o desenvolvimento industrial, pois a metrópole queria que o Brasil fosse apenas um fornecedor de matérias-primas e um mercado consumidor de seus produtos manufaturados. Além disso, o uso da mão de obra escravizada impediu a formação de um mercado consumidor interno robusto, algo essencial para impulsionar a indústria. A infraestrutura do país também era bem precária, com estradas ruins e poucos suportes estruturados, dificultando realmente a circulação de mercadorias. Bom, isso nos mostra que a industrialização não é apenas uma questão de reduzir, mas de ter uma estrutura econômica e social que vai permitir esse avanço. Em que momento o Brasil começou a dar os primeiros passos rumo à industrialização? A chegada, né, da família real em 1808 realmente foi um marco inicial. E com a abertura dos portos a nações amigas, houve um aumento no comércio e na circulação de mercadorias. Isso permitiu a criação das primeiras manufaturas do Brasil, ainda que de forma modesta, é claro. E outro fator importante foi a independência do Brasil em 1822. A partir daí, começaram a surgir algumas indústrias, principalmente no setor textil. No entanto, a economia ainda era majoritariamente agrária e dependente das importações de café. Bom, é realmente interessante como a industrialização, mesmo começando, ainda ficava em segundo plano em relação ao agronegócio. Mas já que você mencionou o café, qual foi o papel dessa cultura no processo industrial brasileiro? O café ele foi extremamente essencial. No século XIX, ele se tornou o principal produto de exportação do Brasil e gerou um grande acúmulo de capital. Esse dinheiro ele foi investido em infraestrutura, como ferrovias e portos, o que ajudou a conectar diferentes regiões do país e facilitou o transporte de mercadorias. Bom, e além disso, o crescimento das cidades produtoras de café, como São Paulo, levou ao aumento da população urbana e da demanda por bens manufaturados. Isso estimulou o surgimento de indústrias para atender essa nova realidade. Ou seja, o café foi uma espécie de patrocinador da industrialização brasileira, certo? Bom, exatamente, ele financiou, né, a transição do Brasil de uma economia exclusivamente agrícola para uma economia bem mais diversificada, vamos assim dizer. O que levou, então, o Brasil a finalmente apostar na industrialização? Foi algo planejado ou que aconteceu por necessidade? Bom, deixa eu ver. É, a crise de 1929 foi um grande divisor de águas, né? O colapso também da Bolsa de Nova York derrubou o preço do café, que era o nosso principal produto de exportação. Com a redução das receitas, o Brasil foi obrigado a buscar alternativas econômicas. Além disso, a Segunda Guerra Mundial limitou a importação de produtos industrializados, obrigando o país a fortalecer a sua produção interna. Então, em vez de importar, nós passamos a produzir mais aqui dentro. Mas como foi essa transição? Foi fácil? Nem um pouco.
A falta de infraestrutura e tecnologia foi um obstáculo muito grande. Bom, o governo começou a criar estatais e investir em indústrias mais estratégicas para isso. Sabemos que o governo realmente teve um papel muito ativo. Como ele impulsionou esse crescimento industrial? Bom, o Estado brasileiro foi um grande responsável pela industrialização. Durante a era Vargas, né, lá entre 1930 e 1945, foram criadas empresas estatais como a CSN, o Vale do Rio Doce e a FNM. Mais tarde, no governo de Juscelino Kubitschek, com o plano de metas, houve um forte incentivo à infraestrutura, energia e à chegada de montadoras estrangeiras. Então, nós podemos dizer que o governo foi o grande motor desse processo? Sim, sim, mas tiveram grandes desafios, né? Nós dependíamos muito de investimentos externos para conseguir tecnologia e tudo mais. Você mencionou o governo de Juscelino Kubitschek. Como ele impactou a industrialização? Bom, Juscelino ele foi crucial. O seu plano de metas tinha um lema de 50 anos em 5, o que refletia a sua ambição de acelerar o desenvolvimento. E com isso ele incentivou a indústria automobilística, atraiu investimentos estrangeiros e modernizou a infraestrutura do Brasil. E a Constituição de Brasília, por exemplo, simbolizou essa modernização, ao criar uma nova capital voltada realmente para o futuro. Bom, realmente foi um período de grande crescimento, mas também gerou muitas dívidas, certo? Sim, sim, o crescimento rápido industrial teve um custo alto, né? Levando a problemas econômicos nos anos seguintes e tudo mais. E quais foram as principais características desse modelo de industrialização? Como já foi mencionado, a industrialização brasileira ela foi tardia, concentrada realmente lá na região sudeste, fortemente dependente do Estado e baseada no modelo de substituição de importações. Esse modelo tentava reduzir a dependência de produtos estrangeiros, mas, ao mesmo tempo, criava dificuldades para competir no mercado internacional. Como isso impactou a urbanização do Brasil? Bom, o crescimento das fábricas atraiu milhões de pessoas do campo para a cidade, em busca de melhores oportunidades de vida, em busca de trabalho, realmente. O problema disso foi que essa urbanização ela foi muito rápida e bem desorganizada, resultando em favelização e precarização do trabalho. E por que a indústria se concentrou tanto no Sudeste? Bom, como São Paulo já era o centro econômico do país, com infraestrutura e capital, outras regiões, como o Nordeste, ficaram para trás, o que agravou as desigualdades regionais, vamos assim dizer. Como o capital estrangeiro influenciou o processo de industrialização brasileira? Bom, as empresas, né, as multinacionais, elas ajudaram no crescimento da indústria, mas o Brasil ficou realmente bem dependente delas para a tecnologia e inovação. Ou seja, crescemos, mas sem autonomia total. Exatamente. E como as privatizações dos anos 1990 afetaram a indústria brasileira? Com Fernando Henrique Cardoso, né, muitas empresas estatais foram privatizadas, como a Vale e a Telebrás. Isso acabou modernizando os setores estratégicos, mas também aumentou a concorrência com indústrias estrangeiras, tornando bem mais difícil para algumas empresas nacionais se manterem competitivas, vamos assim dizer. E a situação dos trabalhadores durante esse processo? Como foi? Bom, no início as condições eram bem precárias, com jornadas longas e salários bem baixos, mas com Getúlio Vargas os direitos trabalhistas eles foram regulamentados. Mas mesmo assim até hoje há desafios, é lógico, como a informalidade e os baixos salários em alguns setores. Para finalizar, qual é o legado da industrialização para o Brasil atual? O que podemos esperar para o futuro? Bom, a industrialização, né, ela modernizou o país e criou empregos, mas realmente ela deixou desafios como a desigualdade social e a falta de inovação. E hoje precisamos investir mais em tecnologias e qualificação para competir globalmente.
Bom, muito obrigado pela nossa conversa. Realmente foi muito bom descobrir mais sobre o processo de industrialização no nosso país. Bom, eu que agradeço. É sempre bom falar sobre esse tema, até porque faz parte da história do nosso país. E é sempre bom a gente conhecer, né, a história de onde a gente vive. Isso mesmo. Obrigado também a todos os ouvintes. Até o próximo episódio do nosso Podblocks. Bom, esse foi o nosso podcast, né, nosso Podblocks. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. E, enfim, é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.